Recebemos hoje aqui na ERP o professor, que é da Universidade do Rio Grande do Sul, jornalista e um grande pesquisador do rádio no Brasil, Luiz Arthur Ferrareto, que em meio às enchentes que atingem todo o estado gaúcho, o professor tem trabalhado aí nos últimos dias de olho nas coberturas jornalísticas e no importante trabalho que as emissoras de rádios têm feito aí pela população. Professor, seja muito bem-vindo aqui à ERP. Muito obrigado por essa oportunidade da gente falar do papel do rádio e sobre o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Certo. Professor, como é que o rádio tem se comportado nesse momento aí de dificuldade para toda a população? Qual que é o seu grande destaque nesse momento? Olha, acho que tem a situação das rádios da capital e tem a situação das emissoras do interior que foram impactadas primeiro, né? Quando começa esse processo todo, rádios, por exemplo, vou citar, são dezenas de rádios, mas vou citar algumas aqui. São muitas rádios trabalhando e de todos os segmentos. Não tem rádio hoje que não esteja de alguma maneira abordando isso. A rádio musical, ela toca música, porque as pessoas também precisam dar uma aliviada, mas a todo momento dando informações sobre a enchente. Então é todo tipo de rádio, né? Aqui, na região, por exemplo, de Lajeado, as rádios A Hora e Independente, que é uma das regiões a ser impactada primeiro pelo que está acontecendo, imediatamente passaram a transmitir 24 horas em áudio e em vídeo o que estava acontecendo, né? Porque um dos fatores importantes desse momento é a hibridização de rádio, televisão, a rádio vídeo, né? Rádio com vídeo, porque não precisa ser rádio, porque o áudio é fundamental nisso aí, né? O vídeo que acrescenta conteúdo para quem vai assistir via internet, né? E a própria internet que serve de canal também. Mas o canal principal é o canal tradicional do rádio. Então essas rádios do interior, a Hora, Independente, a Rádio Diário lá de Santa Maria, as emissoras da RS Com aqui na Serra Gaúcha, as rádios dos Capuchinhos em todo o estado, Rádio Caxias, em Caxias do Sul, essas emissoras elas começam a abordar primeiro. Há um sentimento em Porto Alegre, no primeiro momento, de estupefação. Então, algumas rádios até continuam com a programação normal, até que, em dado momento, o governador ele faz o alerta, né, sobre tudo que está acontecendo, e as rádios começam a transmitir 24 horas e começam a enfrentar também os problemas, né? Tem rádio que teve estúdio inundado, que teve que transferir a operação de uma cidade para outra. Rádios com 2, 3 estúdios que cobrem a sua região, tipo a Rádio Arauto, que opera ali na região de Venâncio Aires, Santa Cruz. Teve um dos estúdios afetados. A rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da universidade onde eu trabalho, ela só está transmitindo via internet porque foi necessário desligar a energia elétrica nos seus transmissores, eles estão cercados por água por todos os lados, né? A Rádio Guaíba de Porto Alegre precisou ser evacuada e transferida para o Morro Santa Teresa, onde funciona a TV Record, ela pertence ao grupo Record, que em Porto Alegre, a Rádio Gaúcha, em determinado momento, onde a Gaúcha está, é uma área que começou a ser afetada muito pela enchente, né? Obrigou, porque os estúdios ficam juntos, né? Obrigou, por exemplo, que as rádios do grupo RBS, como Atlântida, 92 e Rádios Atlântida e 92 e 102.3 passassem a entrar em cadeia com a Rádio Gaúcha. Agora, algumas delas já voltaram com a operação normal delas. As rádios Pampa e Grenal é uma rádio que só fala de futebol. Nos últimos dias, ela só fala da enchente. Elas agora estão transmitindo juntas, são da Rede Pampa, né, outro grupo importante aqui do estado. Elas estão transmitindo juntas, né, para otimizar recursos e fazer um trabalho de melhor qualidade. Então, assim, para onde você olhar e para onde você tiver sinal de rádio, porque o sinal de rádio é o que persiste, o sinal do rádio hertziano, né? As pessoas Impressionante, estão né? sem... Isso é É, impressionante. as pessoas estão sem internet, sem energia elétrica, sem água. Tá? Mesmo na maior dificuldade de todas, se elas têm um radinho de pilha, elas estão conectadas e recebendo informação e recebendo uma outra coisa importante nesse momento, que é esperança e companhia. Exatamente. E assim, e o que impressiona é a capacidade do rádio se adaptar rapidamente né, esse momento de dificuldade e também até a mesma união dessas emissoras, como o senhor está me falando, né? Uma deixa de atender certo público, faz rede com a outra, acho que até aquelas que são concorrentes nesse momento também está todo mundo se ajudando, né? Não tem Com barreira. certeza.
Eu te dou um exemplo, assim, no sábado eu conversava com um comunicador da Rádio Eldorado, que é uma rádio musical popular, do grupo da Rede Pampa, né, que é da família Gadré, aqui no Rio Grande do Sul. Conversava com o João Guilherme, que foi meu aluno e tal, ele estava no ar e ele estava tocando as músicas que os ouvintes, que é o que a rádio faz naquele momento, naquele horário, normalmente, as músicas que os ouvintes pedem, mas ele estava tocando também músicas assim para levantar um pouco do astral das pessoas e conversando a todo momento com os ouvintes, dando informações que são informações importantes da Defesa Civil, do Governo do Estado, das prefeituras, de como agir nessa situação, de aceitar a ideia terrível, horrível, que é o mais dramático de tudo, de abandonar as poucas coisas que às vezes as pessoas têm, porque é uma rádio que fala com o público mais pobre, com as pessoas, com o povão do Rio Grande do Sul, né? Povão aqui da região metropolitana. As pessoas aceitarem que elas precisam deixar tudo e que talvez elas não tenham como recuperar essas coisas. Então, é uma situação dramática que o rádio tomou um protagonismo assim impressionante, né? Com profissionais, às vezes, indo para determinadas regiões, né? Um rapaz da Rádio A Hora estava isolado numa cidade do interior. Entende? Ele se deslocou para uma cidade próxima para fazer a cobertura e não conseguiu sair, né? Precisou também ser salvo. E tem também esse outro aspecto do psicológico de quem está no ar, né? Colegas que ficaram ilhados, que estão relatando isso, colegas que precisam continuar trabalhando, fazer o seu serviço, mas precisam tirar suas famílias da região de onde elas moram, né, para colocá-las em segurança. Né? E aí tem colegas que não dormiram, tá? Ou porque estão trabalhando, ou porque precisam, por exemplo, sair de Porto Alegre, aí uma viagem de 4, 5, 6 horas até o litoral gaúcho, absurda, porque as estradas estão congestionadas e tem poucas formas de contato com a cidade de Porto Alegre. Ontem eu conversava com um jornalista que eu acho uma das referências do rádio aqui do Rio Grande do Sul, que é o Daniel Escola, do Grupo RBS. Daniel me dizia uma coisa assim, olha, Ferrareto, eu sempre evitei usar a palavra caos. Hoje, falando para uma rádio do exterior, eu tive que usar essa palavra, a gente está tendo que usar essa palavra. A gente tem todo um quadro de responsabilidade social, né? Nesse momento, o foco das emissoras é com socorro, é com orientação. Depois, o foco vai ter que ser entender por que isso tudo está acontecendo, porque tem o lado do impacto ambiental e tem o lado, que já começa a aparecer, né, dos equívocos cometidos por administrações. Né? O sistema de proteção que existia aqui em Porto Alegre, ele não funcionou, né? E isso aí vai ter que ser cobrado, vai ser cobrado através das rádios. De certa forma, assim, particularmente, eu acho que a gente teve até um renascimento do rádio, né? A gente estava meio sem rumo aqui, todas as rádios estão com esse negócio das novas tecnologias, das redes sociais, às vezes pendendo exageradamente para uma mistura de informação com entretenimento, ou pendendo exageradamente para a importância das redes sociais mandando em tudo, até condicionando o que a gente vai dizer ao microfone, e aí chega uma situação dramática dessas, as redes sociais, onde estão as redes sociais? As pessoas não têm contato com isso. Em alguns casos até é bom, porque está circulando também muita desinformação. Né? Aí também E o aí papel do o rádio, rádio, né? De, bom, de total, ajudar nessa total. enchente de desinformação que também está acontecendo, né? E assim, o rádio, né? O profissional de rádio, ele pode até ele é um influenciador da sociedade, tá? Sempre foi. Mas ele é um influenciador com uma bagagem técnica, com uma bagagem ética, com um conhecimento, com uma experiência que muitas vezes esses ditos influencers, são garotos de propaganda, ou garotas de propaganda até de produtos, aí, muitas vezes mais, ou de si próprio, né? Eles não têm a responsabilidade social. E hoje, no Rio Grande do Sul, nós vivemos de informação, necessariamente informação com responsabilidade social. Certo, professor. E o que que fica de exemplo para as emissoras dos outros estados? O que as rádios gaúchas estão fazendo hoje e que vão continuar fazendo, a gente sabe que tem um trabalho muito grande ainda pela frente, né? Olha, eu acho que o principal exemplo é o que a gente não fez antes. Eu me lembro que quando aconteceu aquele fenômeno também ambiental, climático, do furacão Katrina, que atingiu a região de Nova Orleans, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, isso quase 20 anos, né? Quase 20 anos atrás, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ela fez um evento
chamou... Eu estive nesse evento falando sobre o papel do rádio. Ela chamou especialistas, estava lá pessoal da área de comunicações do Exército, da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, enfim, de várias áreas diferentes, discutindo o que poderia ser feito num caso como esse. Isso foi esquecido. Então, o que está acontecendo hoje aqui no Rio Grande do Sul, o que acontece desde a semana passada aqui no Rio Grande do Sul, não se enganem, pode acontecer em qualquer ponto do Brasil, porque chove e tem rios por toda parte, lagos, mar, o que for. E o ser humano destruiu em demasia o meio ambiente. A gente tem que começar a discutir eu não estou criticando inteiramente esses setores que eu vou citar, mas eu falo do predatório. O agronegócio predatório, a construção civil predatória, a indústria pesada predatória. O ser humano que come um lanche e joga o papel no chão e aquilo depois com a garrafa PET, com não sei o que mais, entope bueiros. Tudo isso, bocas de lobo, tudo isso a gente tem que começar a discutir e fazer campanhas. Tá? Nós temos que nos preparar. O rádio vai ser fundamental em qualquer uma dessas situações. O rádio brasileiro precisa estar preparado para isso, porque ele vai ser a essência do combate e da salvação de vidas, do combate aos efeitos e da salvação de vidas. Eu acho que é o momento para a gente parar e pensar sobre tudo que nós fizemos com a natureza, tá? E pensar como a gente pode mitigar o nosso impacto, tá? E como o rádio pode auxiliar nesse processo. Essa é a lição que fica para quê? Daqui, né? E eu digo assim para quem está fora do Rio Grande do Sul, tá? E não está entendendo o que acontece aqui, tá? Quando for lavar as mãos, tá? Quando se sentir seguro na sua casa, tá? Quando acessar o celular e ter rede, tá? Essas coisas que a classe média tem, para cima da classe média, classe alta tem, e que muitas vezes os pobres do Brasil não têm, e aqui, agora em Porto Alegre, todo mundo no Rio Grande do Sul está entendendo algumas coisas. Pense como é feliz por ter acesso a pequenas coisas do cotidiano. Escovar os dentes, né? As pequenas coisas do cotidiano, porque isso está faltando para todos nós aqui no Rio Grande do Sul, com algumas raríssimas exceções, né? Eu, por exemplo, estou num quase oásis, que faltou água há pouco, né? Mas nós estamos com, sei lá, quanto por cento da cidade de Porto Alegre sem energia, sem água, sem energia elétrica, com sinal de telefonia complicado, as pessoas não conseguem carregar seus celulares porque não tem energia elétrica, né? Começou a faltar aqui, para você ter uma ideia, faltam baldes, Por que faltam baldes? Porque as pessoas que podem, que têm área, que não estão num prédio alto, tem sacada, sei lá, estão se preparando para a chuva que vai vir para acumular a água da chuva, né? Aqui no entorno falta, sei lá, copo descartável, prato descartável, porque as pessoas não conseguem lavar a sua louça, né? Mas isso aí não é nada, absolutamente nada, perto daqueles que perderam tudo e conseguiram salvar suas vidas. Mas aos outros, a gente não tem ideia do que vai ser visto quando as águas baixarem, né? Não é hora de se discutir também partidos políticos. Isso é uma bobagem que alguns estão fazendo nas redes sociais. O Rio Grande do Sul hoje precisa de ajuda. E os outros estados têm que olhar para nós e ver assim, e se acontecer conosco isso? Exatamente. Esse é o papel do rádio, fomentar toda essa discussão. Tá certo, professor. Muito obrigada, viu, por ter conversado com a gente hoje, mesmo no meio de toda essa turbulência. Acredito que está atendendo muita gente, conversando com, né, com o pessoal e, lógico, de olho aí para justamente a gente poder, juntos, quem sabe, né, aproveitar um momento muito difícil, mas para repensar, né, nosso papel aqui como radiodifusores, enfim, como imprensa, pensar todo mundo junto, né? Muito Com obrigada. certeza. A gente está vendo, inclusive, empresários aqui empenhados, né, em campanhas, né, na ajuda às pessoas, né? E também, assim, ó, tem uma campanha que eu acho que é muito importante a gente destacar, que é a da Universidade de Santa Cruz do Sul, região muito atingida pela enchente, né? Que está recolhendo, né, Rádio radinhos de Cecília, né? pilha. Isso. Isso é sensacional. Conversei Isso é com o pessoal sensacional. conversei com o pessoal de lá ontem já, com o William. A gente gravou Isso com é ele. sensacional e eu digo uma coisa, isso tem que ser pensado também pelas emissoras no futuro. A gente tem que incentivar a escuta do rádio no radinho de pilha, porque nesses momentos de emergência é isso que sobra para a população. Muito obrigado pelo espaço aí.
e pela essa possibilidade de a gente conseguir refletir e ajudar um pouco aí no que vem pelo futuro. Muito obrigada, professor, eu que agradeço. Um grande abraço.